Olá, tudo bem? Eu sou a professora Consuelo Brito, professora de redação do Cursinho Popular, e vim aqui para orientar vocês para a prova de redação do Enem. Não vou dizer dicas, mas orientar mesmo, fazer com que vocês aprendam a fazer um texto, especialmente esse texto para a prova do Enem, né? Que é um texto relativamente fácil de fazer, muito fácil. Porém, a gente precisa saber o que é que tem que ser feito dentro desse gênero. O normal é que me perguntam assim, qual vai ser o tema? Antes de pensar no tema, é necessário que a gente pense no gênero. Que gênero textual é esse que o Enem exige? Então, ele exige que a gente faça uma dissertação argumentativa em prosa. E o que é isso? É um texto feito em parágrafos, certo? E argumentativo, onde você vai ter uma ideia e vai defender essa ideia com argumentos convincentes, reais também, claro. Você não vai poder inventar nada, mentira nenhuma, nem dado que você não conhece. E depois disso, você vai concluir. Nessa conclusão, esse gênero exige que você resolva a questão levantada. Então, não é só tema. O tema, sim, mas é colocar dentro do parâmetro do gênero. E é sobre esse gênero que a gente vai falar hoje, certo? Que é a dissertação. Dissertação em prosa. E o que significa prosa? Significa parágrafo. E aí a gente vai pensar no parágrafo e no gênero dissertação argumentativa em prosa. Dissertar, ter uma ideia e defender essa ideia. Você é livre para você dizer o que você quiser sobre essa sua dissertação aqui, porém com todos argumentos reais e que todos tenham fundamentação teórica que possam ser verificadas depois se você está falando verdade. Não vale nesse gênero mentir, nunca, jamais, em tempo algum. Só fale sobre o que você sabe. Então, dissertar, ter uma ideia, defender com argumentos, e esses argumentos devem ser construídos em parágrafos. Primeiro, o que são parágrafos? O que são parágrafos? São só os blocos, aqueles blocos que compõem o texto e a gente junta um com o outro? Não. O parágrafo que a gente constrói aqui é uma ideia completa. Esse completa e a gente tem os links de ligação de um parágrafo para o outro. Então, isso aqui é o gênero que vocês têm que fazer no dia da prova. Uma dissertação argumentativa em prosa. Vamos lá. Apagar aqui para a gente fazer a exposição do gênero. Gênero Enem, vamos dizer assim. Porém, o nome do gênero não é Enem. O gênero que o Enem exige é a dissertação. Certo? Como eu já disse, argumentativa em prosa. E tem uma coisa assim ímpar. Tem que ter solução. Se você não tem solução para o que você levantou de tese, de ideia, argumentou e não tem solução, você não fez uma dissertação. Você fez um comentário. E quando você erra o gênero, você pode ter ponto de corte. Porque o comentário por exemplo, olha para mim aqui e vamos fazer a diferença entre comentário e dissertação. Eu cheguei, você olha para minha roupa e diz assim, Consuelo, tá legal. Essa roupa, esse short assim, com essa blusa estampada, essa coisinha esquentando o teu pescoço, tá legal. Sim, você fez um comentário, né? E você completou e disse, mas eu acho que essa blusa ficaria melhor
Se ela fosse lisa, preta de preferência. Você fez um comentário. Você tem que dizer assim: essa blusa tá ótima, tá legal. De preferência deveria ser preta e agora me justifique por que preta. Né? Aí você diz, porque o preto vai deixar você mais magrinha, mais enxutinha. O preto realça melhor com o vermelho. E nesse contraste você vai ficar muito mais bonita. Legal a sua argumentação. E agora? Sabe, Consuelo, tem uma loja ali na rua XYZ que vende essa roupa. Essas blusas pretas que eu tô te indicando, que deve colar mais um pouquinho, custa em média X e eu vou te dar o dinheiro para você comprar. Aí você dissertou, porque você tem a sua tese de que a roupa não estava boa, você me sugeriu uma roupa, me disse onde eu vou comprar e ainda vai pagar. Então você resolveu a situação. Agora, só olhar para mim e dizer, olha, a roupa não tá legal, deveria ser assim, isso é comentário. E o comentário na prova do Enem, né, é 0. Por quê? Ah, porque não posso comentar? Não, meu amor, é porque você errou o gênero, certo? O gênero é dissertação argumentativa em prosa. E isso tem que ter uma solução. Mas qual o problema de solucionar quando foi você que levantou a tese? Quando a gente sabe falar de um assunto, a gente sabe resolver. Então, primeiro, antes de pensar em tema, antes de pensar em, ai meu Deus, tem que fazer pauta disso, pauta daquilo, vamos pensar no gênero para a gente não ter ponto de corte. Então, hoje a gente vai só pensar na construção desse gênero, ok? Vamos lá. Gênero do Enem sempre foi dissertação argumentativa em prosa. Solução. Dissertar. Ideia. Argumentar. Provar que a sua ideia está certa e depois solucione. É fácil. É fácil. É super fácil. Aí você diz assim, é fácil porque você está dizendo porque você vive fazendo. Não. É fácil porque quando a gente conhece o gênero, fica fácil colocar nossas ideias dentro do gênero. O grande perigo é você ir fazer a prova do Enem e fazer uma dissertação narrativa. Quando você traz um dado histórico, e esse dado histórico você fala tanto dele para provar a sua ideia, que ele ganha 2 parágrafos. Aí você não tem mais uma dissertação em prosa, né, argumentativa. Você tem uma dissertação de outro gênero que não é o argumentativo, é o expositivo. Expositivo é isso que eu estou fazendo aqui, dando aula para vocês. Aí isso aqui é expositivo, eu estou ensinando você a fazer, orientando. Compreenderam? Vamos para cá de novo. A gente continua pensando no gênero, certo? Dissertação. Argumentativa em prosa. Bora lá. Como eu preparo esse texto, Consuelo? Bom, como a gente prepara o texto, é a gente quem decide. Como a gente está numa aula, e eu vou orientar você para um momento que não são 3 anos de aula, não são 4 anos. A gente vai ter meia hora, depois mais meia, depois mais meia. E você está numa situação de emergência. Então, vamos orientar para que a gente faça assim. Parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3 e 4. 4 parágrafos, por favor, no mínimo. Mas com 3 eu cumpro, Consuelo. Bora lá, vamos pensar. Nesse primeiro parágrafo, você vai trazer a sua tese, que é igual à sua ideia a ser defendida, a partir do tema que você recebeu. No segundo, você vai justificar essa ideia aqui. No terceiro, você argumenta sobre. E no quarto, você resolva.
resolva. Porque se você não resolver isso aqui, é outro gênero, certo? Então, quando eu digo 4, é que você, se você fizer só 2, só um aqui, você vai argumentar e justificar no mesmo parágrafo. Então, o melhor é que você justifique essa ideia, argumente sobre essa justificativa e solucione. É fácil. É muito fácil. Mas aí vem a questão, e o tema? Não é? Aí você diz, e o tema agora? Vamos continuar pensando na estrutura do texto, tá bem? Daqui a pouco a gente vai para o tema. Quando eu digo assim, tese, justificativa, argumente e resolva, lógico que não teria problema se nós começássemos resolvendo, justificando, não teria problema. Mas como a gente tem uma situação de emergência, vamos começar no tradicional. Tese, justificativa, argumentos sobre e solução. Resolva, por favor. Sabendo disso, agora você vai delimitar. Delimitar o tema. Certo? Você já sabe que o gênero dissertação argumentativa em prosa é o texto onde você tem a ideia, defende com argumentos, em parágrafos e resolve. Ok? Isso aqui você já tem em mente e já tem o desenho de como fazer. Pensou nisso, agora delimitar o tema. Porque o tema é sempre amplo. Não estou dizendo que o tema é aberto. Ele é amplo, certo? Então, nessa amplitude, para colocar dentro de 1, 2, 3, 4 parágrafos no mínimo, certo? Sou eu, Consuelo Brito, quem estou dizendo 4 no mínimo. Porque com 3 você cumpre. Só que eu não quero você só cumprindo. Eu quero você fazendo bom para que você tire 1000. Porque é fácil você tirar o 1000. Desde que você cumpra com isso aqui. Porque quando você tira 1000 na produção textual, você praticamente está aprovado no curso que você quiser escolher. Porque lá nas objetivas, você também vai fazer lá 60%, 50%. Quando soma com 1000, você tem no mínimo 75%. Então aqui a gente tem como construir. Porque a única prova que você vai receber em branco é a prova de redação. É o papel em branco. É você quem vai construir. Então, se é você quem vai construir, você vai fazer da melhor maneira possível. Você não vai ficar somente no básico, porque o básico todo mundo vai saber fazer. Outra coisa, a prova de redação, ela tem que ser sempre a primeira a ser feita. Sempre, sempre, sempre. Por quê? Porque produzir exige da gente que a gente esteja mais leve, entendeu? Que a gente esteja mais disposto. E produzir e concluir dá a sensação de tarefa cumprida. E a sensação de tarefa cumprida é perfeito para continuar as outras milhares de questões que vêm e que a gente tem que fazê-las também. E com a mesma dedicação que fez a produção textual. Não é isso? Então, primeiro, vamos fazê-la para que a gente faça e sinta a sensação de que está bem. E terminou, passou a limpo, não vai mais voltar. Deixa eu reler minha redação. Não. Reler por quê? Você pode mudar? Não pode. Então, se você não pode mudar e você volta para reler, gente, toda vez que a gente escreve, a gente quer melhorar depois. Então, terminou isso, passou a limpo, deixa ela lá e vai para a prova, certo? Agora volta para cá. Delimitar o tema. O que é delimitar o tema? Como o nome diz, é dar limites ao assunto, certo? Suponha que você recebeu um tema, por exemplo, deixa eu pensar, um tema que a gente tenha visto em 2002, os temas são muito contextualizados, né? Aí, às vezes, as pessoas dizem assim, não, mas esse tema ninguém imaginava. E ninguém vai imaginar mesmo, não. A gente vai se preparar para qualquer um. Agora, quando nós estamos inseridos no contexto, fica fácil da gente entender qual vai ser o tema. Em 2002, o país estava fervendo politicamente, iríamos
eleger um novo presidente. E o tema, claro, foi, né, a importância do voto. A importância do voto na construção do país. Aí, bom, ótimo. A importância do voto na construção do país. Qual é essa importância? Quando você ouve isso, você não vai falar do como foi o voto, como foi que a gente adquiriu o direito de votar, como foi que tudo isso aconteceu. Não. Primeiro, lê os textos embasadores da prova. A prova do Enem, ela sempre vem com textos 3, 4, 5, que são textos embasadores, né? Que são os textos que conversam com o aluno antes dele começar a fazer a produção textual dele. Nessa conversa, ele vai ler os textos, ele vai se posicionando à medida que vai lendo, porém nada dali pode ser copiado, nada. O que você copiar daquele texto vai ser retirado da sua produção, porque é plágio. E quando retira-se da produção o que você copiou de lá, você perdeu o texto. Porque quando seu texto vai ficando sem os pedaços, sem as partes, o que acontece é isso. Ele vai perdendo o sentido. Então, praticamente, você perdeu a prova. Então, lê o texto embasador, todos eles com calma, sem pressa. Ai, mas eu não gosto de ler, pois trate de gostar, meu amor. A vida é leitura. Estamos aqui para ler o mundo. E no dia de tu fazeres teu Enem, tu não vais querer ler o texto embasador, vai ter que ler. E todos. E com calma e concentração. Terminou de ler? Aí agora eu vou para o tema. Então agora, terminei o tema, sei qual é o gênero, porque Consuelo já me disse que o gênero é dissertação argumentativa em prosa e a prova vai repetir. Ela vai dizer, para o tema desenvolva um texto dissertativo, argumentativo em prosa. Não sei por que a gente sempre, quando fala em prosa, a gente vem logo lembrando de quê? De poesia, né? Prosa, na nossa cabeça vem poesia. Porém, prosa são blocos de parágrafos. Na próxima aula eu vou ensiná-los como a gente fazia. E aí você leu o tema, leu o texto embasador, sabe o que é o gênero, dissertação argumentativa em prosa, ideia, argumento em parágrafo e solução. Delimitar o tema. Em 2002, foi a importância do voto na construção do país. Aí você vem e vai pegar isso aqui como parte. Isso aqui é o gênero, o tema, voto, construção do país, a importância. E você vem para cá agora para começar a fazer o seu rascunho, para começar a fazer o seu texto. Não apague isso daqui de cima da prova. Quando você for fazer a prova, você vai deixar isso aqui, esses rabiscos aqui de Consuelo, você vai deixar também lá em cima da folha de rascunho. Escreve isso, dissertação é igual a argumento, que é igual a prosa e tem que resolver. Aí você coloca aqui debaixo, delimitar o tema, porque são ordens que você está dando para a sua construção mental, para você começar a escrever. Você está organizando a sua cabeça. Isso leva um tempinho assim, 2 minutos, 3. Eu que vou levar mais tempo, porque eu estou ensinando você a fazer. Mas você não vai poder perder mais do que... Você não vai poder investir mais que 1 hora nessa prova, porque você tem outras questões para fazer. E que é uma prova toda de leitura, viu? Então acalme sua alma que você vai ter que ler. Delimitar o tema, isso você conversando com você. Gênero, o que é o gênero e delimitar o tema. E aí você, ao delimitar o tema, que era lá em 2002, tema do Enem, né? Qual a importância do voto na construção da sociedade? Mais ou menos assim. E tinha lá os textos embasadores. O que é que eu posso buscar desse gênero, desses textos, Consuelo? Bom, as estatísticas que estiverem ali, né, para ser o argumento, alguma coisa nesse sentido, mas copiar o texto eu já disse a você. Copiou parte do texto embasador, orientador, ou texto de apoio, como queiram chamar. Eu digo que é o texto que conversa. Se copiar isso,
Tchau, perdeu o Enem. Bora lá. Delimitar o tema. Ao delimitar o tema, eu, Consuelo, diria assim. Qual a importância do voto? Transformar a sociedade, dando ao eleitor a real importância. Talvez não dê para você ler muito bem direitinho o que eu escrevo, porque essa letra é complicada, que a gente está escrevendo rápido. Mas eu estou lendo para você. Transformar a sociedade, dando ao eleitor a real importância dele como soberano. Soberano é porque é do povo o poder. É porque é o povo quem decide. É o povo quem vai levar ou não, né, o político ao poder. Mas quando a gente leva alguém ao poder, é para trabalhar pelo povo. Por isso que o povo é soberano. Aí você veja que eu fiquei com 3 linhas aqui, né? E que é grande. É grande, legal. Mas eu dei limite ao que eu vou escrever. Então, dar limites é a próxima etapa. Deu o limite e agora a gente vai preparar-se para escrever. Qual é o gênero da prova do Enem? O gênero da prova do Enem é dissertação argumentativa em prosa. O texto feito em parágrafos com ideia central sua, defendida por você, argumentos para embasar sua defesa em parágrafos e uma solução. É isso que você tem que fazer na prova do Enem. É simples. E a gente já passou para a segunda parte, que é delimitar o tema. Então, a gente já sabe o gênero, a gente já sabe delimitar o tema. E o que é que nos falta agora? Aprender a fazer o parágrafo, né, que é a prosa, que é o parágrafo. E que vai ser a nossa próxima aula. A construção do parágrafo dissertativo, argumentativo para a prova do Enem. Lembrando que o gênero não é do Enem. O gênero existe, né? É um gênero bom da gente falar. Agora a gente vai continuar dizendo, leia a sociedade onde você está, insira-se nesse contexto, que você estará preparado para fazer o gênero do Enem, ok? Então, gênero, relembrando, para a gente depois fazer outra aula, outro dia, gênero do Enem, bem grande aqui para vocês, Enem, gênero do Enem, dissertação argumentativa em prosa, na qual você vai resolver a questão por você levantada e delimitar o tema. Isso aqui a gente já aprendeu a fazer. Sempre que precisar, tá a aula gravada, vai e volta. E isso é uma maravilha, porque você vai estar tranquilo fazendo em casa. Um cheiro. Obrigada pela atenção. Fiquem ligados nisso, certo? Se coloquem dentro do gênero e a gente não vai ter problemas graves. Até a próxima aula.